Olá pessoal, então vamos continuar aqui novamente a nossa aulinha. Nós estávamos falando como era o processo de, como surgiu o processo de escravidão e quais os motivos da escravidão no período da Grécia Antiga. Vou falar agora um pouquinho para vocês como foi no Egito, bem parecido com a Grécia Antiga, porém no Egito o principal lugar, né, o local onde que era a produção econômica deles, a produção agrícola era o Rio Nilo. E de repente vem um povo lá do meio do Oriente Médio, atravessa o mar para pegar aquela região da chamada Crescente Fértil egípcia. Então os egípcios pegaram os hebreus e acabaram colocando eles como escravo. Mas essa escravidão, né, foi feita através de um processo de punição, ok? Vamos agora falar um pouquinho aqui, ó, da Roma antiga. Surge a ideia, então, Roma antiga de servidão. Isso porque a sociedade romana era dividida entre patrícios e plebeus. E como muitos plebeus eles não tinham a possibilidade de trabalhar porque a terra estava infértil, porque não tinha mesmo como pegar e plantar, eles prestavam serviço para os patrícios, né? Como fonte de trabalho. E essa atividade de trabalho era chamado de colonato. E esse colonato tinha ex, digamos assim, ex-plebeu, né, que era chamado de cliente, como uma espécie de trabalhador servil. Ou seja, esse modelo era chamado de servidão, ok? Então, é a partir do Império Romano que surge o processo de servidão, e essa servidão ela passa a ser coletiva, ou seja, muitos trabalhando em troca de comida, tá? Porém, eles eram livres, eles podiam sair de dentro daquela determinada fazenda, daquela determinada colônia quando eles quisessem, tá? Beleza, continuando. Na Idade Média surge lá o sistema feudal, onde tinha o senhor feudal e os seus trabalhadores que também eram servos. Qual a diferença então do colonato? É que no caso do sistema feudal, o trabalhador servo, muitas vezes o que ele produzia, o que ele ganhava era insuficiente para a sua família. E como a quantidade era insuficiente, ele tinha que recorrer a quem? Ao próprio senhor feudal. E ele ficava às vezes devendo. Por não conseguir pagar, ele ficava preso à terra, ou seja, ele não podia sair de dentro do feudo enquanto não pagasse sua dívida. Ele era um trabalhador no sistema de servidão, mas que ele não podia sair de dentro do feudo. Ou seja, era como se fosse ali uma espécie de escravidão meio que disfarçada. E nesse período, tanto o senhor feudal, quanto o servo, quanto o camponês, quanto os trabalhadores da época, eles tinham que pagar os seus dízimos, as suas ofertas a igreja cristã, católica daquele determinado período. E a igreja, como ela trazia uma ideia de teocentrismo, né, de centralização de poder em cima dela, como ela fosse uma representante de Deus na terra, ela falava que todo tipo de trabalho exercido em função da igreja, em favor da igreja, era um sacrifício. Tá? E esse sacrifício, de certa forma, que indiretamente também trazia a ideia de punição, mas principalmente de sacrifício, né, traria uma possível recompensa, e essa recompensa era um lugar no reino do céu. Um exemplo disso, a gente tem na história lá do Adão e Eva, tá na Bíblia, né? No capítulo 3 lá versículo 19, que quando eles comeram lá o fruto do pecado e acabaram ficando conhecendo do que era o certo, o que era errado, o bem e o mal, tem um trecho que fala o seguinte: comerás do fruto do suor do teu trabalho. Ou seja, a partir daquele momento, a pessoa ela tinha que trabalhar para ter uma determinada recompensa, no caso do âmbito alimentar para a família, mas também possivelmente um lugar no céu. E aí a gente tem a Idade Moderna, o período do Renascimento, o renascimento cultural, comercial, as várias formas de renascimento que vocês vão aprender a rever isso aí lá na frente, né? E aí, é nesse período que o sistema feudal acaba, surgem vários problemas no final da Idade Média, e com isso surgem as novas práticas de trabalho. Dentre essas novas práticas de trabalho vinculadas ao comércio, surge os burgos, os trabalhadores, a sociedade ela vai se dividir em duas classes sociais,
que é a burguesia e o proletariado. A burguesia, o patrão, o proletariado seria então o trabalhador assalariado, ok? Como é que vai acontecer isso? Baseado